Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 35. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure de consultar estoque reservado. O que é o estoque reservado? Aquele estoque que já está sendo utilizado em algum pedido. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, vou conectar, vou em Databases, Professor Drauzio, Programabilidade, História de Procedures. Na aula passada nós fizemos a procedure de consultar estoque. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a procedure de consultar estoque reservado. Então vou abrir o diagrama de novo para a gente dar uma olhada nessa tabela também de estoque reservado. Então lá em Database Diagramas eu tenho o diagrama da segunda temporada. Então aqui está a minha tabela de estoque reservado. Ó. Notem que a estrutura dela é igualzinha de estoque. Tá vendo? Por que igualzinha? Ela tem a filial, ela tem o produto e ela tem a quantidade. Mesma coisa do estoque, ela tem a filial, o produto e a quantidade. Por quê? Eu tenho 5 mouses na filial 5. Aí eu vou vender, eu estou fazendo um pedido para um cliente nesse momento e estou vendendo um. Aí ele pega aqui, eu falo, bom, se eu tenho 5, desses 5, ele vem e fala aqui que tem um reservado. Por isso que elas são iguais. Então a procedura de consultar vai ser muito parecida, só vai mudar o from, né, que é a tabela principal. Ao invés de pegar a tabela de estoque, vai pegar a tabela de estoque reservado. Essa é a diferença. Então vou criar a procedure. Para criar a procedure eu vou criar uma nova query, vou em Professor Drauzio, New Query. Nova consulta. Vou ajustar aqui a altura da tela para ficar melhor. Então vamos lá, eu quero criar, como é que é criar em inglês? Create uma procedure, um procedimento chamado SP estoque reservado consultar. Quero consultar o estoque reservado. S, begin é começo e end é o fim. Então essa procedure vai ter os mesmos parâmetros da outra procedure. Então, quais são os parâmetros? A filial, qual que é a filial que eu estou reservando estoque? Estou vendendo um mouse na loja 2. Então, pego o mouse que está no estoque da loja 2 e coloco ele como reservado. Então, a filial que eu estou vendendo e o produto. No caso, eu estou vendendo um mouse, tem que falar qual que é o produto que eu quero vender. Então, aqui eu estou consultando, eu quero consultar nessa filial esse produto se tem algum estoque reservado. Vamos fazer o corpo. Então, eu quero selecionar, muito semelhante da aula anterior, da aula passada, tudo, from, TBL, estoque reservado. Vou apelidar de estoque reservado. E aí eu vou colocar aqui que é o campo ID da pessoa filial, o campo ID do produto e o campo quantidade. Então se eu quiser marcar ele e executar para ver, lá na época nós usamos o próprio mouse que eu falei, na filial 5, na loja 5, eu tenho o mouse, quantidade 0. Porque quando a gente testou, a gente colocou, tirou em reserva. Então você vai adicionando e removendo do reserva. Então nesse momento não tem nada no reserva. Como tem um registro aqui, quer dizer que um dia já entrou em reserva, já vendeu o mouse. Mas depois que finaliza a venda, ele sai do reservado. Então vamos finalizar agora a procedure. Então eu tenho aqui os IDs, eu quero saber mais informações de qual que é o produto, qual que é a filial. Vou fazer o join, como eu fiz na aula passada. Então eu vou colar aqui da aula passada para vocês verem a diferença. Olha lá, então eu quero fazer do estoque reservado com a view de pessoa física e jurídica. O que muda nesse caso? Aqui, ó, eu não pus outro apelido. Na aula passada eu tinha posto o apelido EST, que a tabela era a tabela de estoque. Essa eu pus EST RES. Vamos pôr RES aqui, né? Vou mudar aqui porque RES de reservado, ó, estoque reservado. Ajustar aqui em cima os campos. Agora, então aqui, ó, eu tenho que alterar o apelido aqui, ó, onde na tabela de estoque reservado ponto filial for igual a filial da view, e na tabela de estoque reservado ponto produto for igual ao ID do produto, tabela de produto. E está pronto o nosso join. Se eu grifar agora, executar, ele vai continuar trazendo o registro. Agora eu vou colocar os campos aqui para mim complementar essa informação. Então quais são os campos? Vou pegar os campos da aula passada também. Lá, então aqui eu tenho o ID da filial da tabela de estoque reservado, olha o apelido no começo, então estoque reservado da filial. Aí da filial que eu fiz o join, ó, deixa eu diminuir o zoom para mostrar para vocês. Aqui ó, na filial, que é a fio, eu peguei o nome, o CPF e o tipo. Depois novamente da estoque reservado, que é a principal, eu peguei o ID do produto. Aí aqui embaixo eu fiz o join com a tabela de produto, onde eu chamei de Pro, apelidei de Pro. E aí eu coloquei aqui pro.descrição, lembrando que eu posso, como a coluna chama descrição, se eu quiser colocar um nome mais específico, eu posso colocar S,
quer dizer, a tradução de ES é. Então aqui, a coluna produto.descrição, o nome dela é descrição produto a partir de agora, tá? Essa é a regra. E por último, na tabela de estoque reservado, eu peguei o campo quantidade e exibi quanto que está reservado. E está pronto. Então se eu grifar de novo, ó, deixa eu diminuir o zoom, vou grifar, vou executar. Agora eu tenho as informações, ó. Tem a loja 5, que é a filial 5, o nome dela, o CNPJ dela, o tipo jurídica, o produto, o nome do produto e quanto eu tenho reservado. Nesse momento não tem reservado nada, aqui está 0, porque não tem nenhum. Aí conforme eu for usando o sistema, vai entrando produto, vai entrando quantidade, sendo quantidade. Então conforme for sendo feito pedidos, essa tabela que vai gerenciar isso. E para finalizar, vamos trabalhar com o where. Então o where aqui, ó, onde... Aí é o estoque reservado, que é esse campo aqui, ponto ID da filial, for igual ao ID da filial que eu estou passando aqui em cima como parâmetro. E o ID do produto, estoque.id do produto, for igual ao que eu estou passando lá em cima como parâmetro, esse produto aqui. Então, mesma coisa, vou estar lá na tela de pedido. Aí quero comprar um produto lá, quero comprar um teclado. Então eu vou consultar quanto tem de estoque. Ah, tem 10 em estoque. Quanto tem reservado? Ah, tem 10 reservado. Então quer dizer que não tem nada. Ou, tem 10 em estoque. Quanto tem reservado? Tem 1. Ah, tem 9 disponível. Tá? Por isso que quando vocês chegam na loja para fazer uma compra, o vendedor fala, deixa eu ver como é que está meu estoque. Ah, tem tantos, mas só tem um disponível nessa loja, o outro está na outra loja. Então é através dessas consultas de estoque reservado que eles conseguem visualizar. Então está pronta a nossa procedure, o where ficou pronto, então vou verificar a filial e vou verificar o produto. E está feita a nossa procedure de consultar estoque reservado. Eu vou mostrar de uma forma mais simples, né? Vocês viram que eu fiz duas procedures separadas, uma de consultar estoque e outra de estoque reservado. Eu poderia, por exemplo, fazer uma terceira procedure, consultar a situação do estoque. Aí você puxa o produto, puxa o estoque atual dele e puxa o estoque reservado, tudo numa procedure só. Tá? Mas para não ficar tão complexo, mais para frente eu mostro como é que faz esse tipo de procedure. Então vamos executar. Execute o F5 para criar a procedure. Executei. Comando completado com sucesso, quer dizer, criou minha procedure. Vou fechar. Vou abrir minha janela de Object Explorer. Aqui eu tenho as procedures, ela não está aqui ainda porque eu acabei de criar. Vamos dar um botão direito aqui, vamos em Refresh para atualizar os objetos, porque eu criei lá no banco, mas aqui essa ferramenta ainda não trouxe para mim. Olha lá, agora apareceu, ó, TBL, estoque reservado, consultar. Vamos testar para ver se funciona. Botão direito em Professor Drauzio, New Care, uma nova consulta para fazer o teste. Aperto o Ctrl Shift R para atualizar a memória do programa, Ctrl Shift R, atualizei a memória. Agora eu vou lá, eu quero executar uma USP, uma usuário história de procedure, chamada estoque reservado consultar. E aí, como filial, aqui eu posso pôr arroba, id, pessoa, filial, é igual a 5. Né? Lembra que no teste a gente viu que tem a filial 5 e o arroba id do produto é igual ao mouse que é o 1. Então aqui está meu... Tá vendo? Eu posso deixar tudo na mesma linha. Ó. Deixa eu diminuir o zoom, olha lá, pode ficar assim. Então se eu executar, vou grifar e vou executar, ele trouxe para mim, ó. Pessoal, isso aqui é exatamente mesmo. Como os dois parâmetros são obrigatórios, eu poderia pôr simplesmente assim, ó, 5 e 1. Porque eu sei que o primeiro é a filial e o segundo é o produto. E os dois são obrigatórios, eu tenho que passar os dois. Tá? Então, quando são obrigatórios, você pode fazer dessa forma resumida. Vamos agora fazer um teste com um produto que não existe, por exemplo. Se eu colocar aqui o produto 5, é o teclado, mas ele ainda não foi para o estoque reservado. Eu grifar... Ele traz mesmo assim as colunas, mas não traz o registro. Nesse caso, se a gente estivesse usando isso na tela, a gente ia falar que não tem nenhum reservado, está 0. Então, quando não trouxe, não tem reservado. Então, termina aqui a aula de fazer a procedure de estoque, consultar o estoque reservado. Para fechar com chave de ouro, para deixar legal, já que eu comentei que existe a forma de fazer outra procedure, eu vou criar uma terceira procedure para a aula que vem, que chama procedure de consultar estoque disponível. Onde nessa procedure eu vou colocar o estoque atual do produto, o estoque reservado e o estoque disponível. Aí se você precisar usar esse estoque disponível em algum lugar, você chama essa procedure e você tem os três em um só. Então, como eu comentei, acho legal mostrar para vocês verem como é que faz. Então fica aí o desafio, quem quiser tentar fazer, na próxima aula eu vou fazer a consulta de estoque disponível.